bem? Meu nome é José, eu sou mestrando do curso de Educação e Novas Tecnologias da Uninter, que fica na cidade de Curitiba, na região sul do Brasil. Eu estou aqui para apresentar a vocês um trabalho que tem o tema Identidade Cultural como base da prática global do professor universitário. Bom, o que é isso? Qual que é a nossa preocupação? Basicamente, a gente tem 3 preocupações de pesquisa que a gente queria trazer para vocês. A primeira dela se trata da inserção das tecnologias de informação e comunicação na educação superior. A segunda é a respeito da formação do professor universitário no século XXI. E a terceira é o contexto do professor universitário no Brasil. O que isso significa? Hoje a gente sabe que no século XXI a tecnologia da informação e comunicação, a gente está passando por uma revolução, então está tendo inserções em todos os âmbitos e o educacional não ia ficar de fora. A formação do professor universitário para o século XXI é justamente para trabalhar a melhor forma de inserção dessas tecnologias em prol da educação da sociedade e o contexto do professor universitário no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país de grandeza continental e repleto de centros urbanos muito grandes, os quais estão inseridos em contexto internacionais, em todas as agendas, é um ator muito importante. Só que também nós temos diferentes realidades. Além da urbana, a gente tem comunidades ribeirinhas, temos comunidades indígenas, quilombolas, o meio rural também é relativamente grande no país, a gente tem que se preocupar. Então a gente vê que o professor, quando a gente fala de formação docente, a gente tem que se preocupar com um todo, e o que é muito complexo. E eu trouxe aqui para ajudar meu amigo Lucas, também professor e mestrando. Tudo bom, Lucas? Tudo bem. Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer estar aqui, porque se a gente precisa falar sobre identidade cultural, a gente precisa enfatizar que a educação ela está imersa em estilos de vida, em comportamentos e não está vinculada apenas à ciência. Então, se vamos falar sobre identidades locais, a gente precisa reconhecer a necessidade daqueles alunos, a necessidade dos próprios docentes daquela realidade. Então, é necessário sim essa preocupação. A identidade local, ela vai sim estabelecer paradigmas, ela vai estabelecer condições para esses professores, até as tecnologias, vai depender da identidade cultural dessas pessoas. E você, professor, acredita que essas identidades, elas vão variar de acordo com a necessidade do aluno? Não, com certeza. E até uma coisa muito importante, a qual você comentou, e a gente não pode deixar isso de fora, é que hoje nós somos protagonistas da nossa própria produção. Então, quando a gente fala da inserção da tecnologia da informação e comunicação e a necessidade de cada um desses povos que constituem a nossa nação, a gente precisa levar em consideração que a gente não precisa ser só um consumidor das mídias, mas também podemos ser um produtor delas. E ao passo que isso acontece, a gente consegue atender as necessidades de cada uma desses povos. Concordo, porque assim, a globalização ela veio de uma forma que pode ser interpretada como uma imposição de uma cultura que é majoritária, né? Só que a gente precisa olhar pela perspectiva que não se trata de uma imposição, se trata de sim uma flexibilização das nossas culturas locais, dos nossos costumes e propriamente da nossa cultura, a fim de uma melhoria para os nossos ensinos, dos nossos processos de ensino-aprendizagem, para os nossos processos de adaptação dessas tecnologias em diversos modelos de ensino. Isso que é uma pauta bastante interessante. Exatamente. Hoje está diante da educação 3.0, que se preocupa com a solução de problemas reais que façam parte da realidade das pessoas. Nós temos uma série de mídias, o boom da internet que aconteceu há mais de uma década atrás fez com que todos tivessem todos não, mas uma grande parte da população tivesse acesso e com bastante fomento pode vir a se tornar um produtor de informação. Então a preocupação é formar o professor bem contextualizado dessa conjuntura
política, social, econômica e cultural, para que ele use essas situações a favor dele, para que ele transforme não só alunos passivos, que recebem informação, mas sim sujeitos e protagonistas e principalmente produtores do próprio conhecimento. Exatamente, professor, até mesmo porque existem estilos de formação. Nós temos a formação inicial, nós temos a formação continuada e realmente é impossível um professor com sua formação inicial ele atender a inúmeras culturas diferentes. Então a gente precisa sim ser flexível, de ter uma formação continuada e sim ir conhecendo culturas diferentes, alunos diferentes, para a partir disso a gente ver a necessidade daquele aluno e mudar nossa postura e nossa prática pedagógica. Olá pessoal, eu estou aqui com o professor Lucas, de novo, agora aqui fora. Em continuação ao nosso debate, ao nosso discurso, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor Lucas. A tecnologia da informação e da comunicação, as TICs, elas vieram para ajudar o estreitamento da relação entre professor e aluno. Mas a gente sabe que, para além de uma questão geográfica, existem aí maneiras e outras importâncias, outras formas que a gente pode usar as tecnologias da informação. Como que você vê isso? Quais são as oportunidades que tem aí? Professor, a tecnologia de informação e comunicação, eu acredito que ela é uma grande responsável pelo encurtamento geográfico. A tecnologia ela possibilita que alunos de outras regiões tenham contato com seus professores sem estarem fisicamente um ao lado do outro. E só esse fato, só esse encurtamento geográfico já vai desencadeando inúmeros processos, como por exemplo, o professor tem conhecimento de outras identidades culturais. Então isso acaba reforçando a identidade cultural, a identidade local. Isso vai impulsionando o professor ter uma formação continuada, uma formação que se preocupe sim com diferentes culturas, com diferentes pessoas e diferentes costumes. Então essa posição que a tecnologia nos traz, já prevendo uma outra preocupação com alunos de diferentes regiões, eu acredito que isso nos traz uma reflexão da identidade de uma forma que ela é bastante importante, tanto para as instituições de ensino quanto para os docentes que precisam lecionar de uma forma que seja contextualizada para a realidade de cada um. É verdade. E é essa a preocupação do nosso trabalho. Trazer essas informações de modo que se pense e sensibilize os professores para terem contato com as culturas dos seus alunos. A gente sabe que dentro de um país existem diversos povos, diversas culturas em ação. E isso é o mais importante. Exatamente. Porque, professor, a partir do momento que o docente ele reconhece aquela tecnologia e ele vê que precisa aplicar aquela tecnologia de acordo com a cultura daquele aluno, esse professor que tem essa preocupação, ele começa a ver também que a gente precisa aliar a necessidade do aluno com a nossa formação. Então isso acaba sendo um trabalho contínuo, um trabalho coerente e um trabalho que a gente precisa ser discutido mais nas instituições de ensino e que a gente traga a luz da tona, né, que é tão importante, muito importante hoje em dia. Então assim, a gente se despede com muito orgulho de estar aqui conversando com vocês. É um grande prazer e até a próxima.